Nós vamos falar um pouco hoje sobre o que Jesus tem a dizer para nós nesses últimos dias. João capítulo 15, versículo 1. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Amém? Amém? Irmãos, imagine só que coisa maravilhosa é gerar frutos ao Senhor, não é mesmo? Quantos aqui gostariam de gerar frutos ao Senhor? Com certeza, todos nós amaríamos gerar frutos ao Senhor. Não existe nada mais precioso para nós do que gerar frutos. Vocês estão comigo? Porém, agora, a voz do próprio Deus está nos convocando a algo mais profundo do que gerar frutos. Escuta, há algo mais precioso do que gerar frutos. Há algo mais intenso, há algo mais lindo, há algo mais profundo do que gerar frutos. Jesus está fazendo um convite para nós. Antes de dizer sobre frutos, Ele faz um convite. Versículo 1: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda para que dê mais. Vocês já estão limpos. Versículo 4: Permaneçam em mim. Então existe algo mais precioso do que gerar frutos. Isso é permanecer em Jesus. Pois se não permanecemos, como geraremos frutos? Aliás, o próprio texto diz: se vocês não permanecerem em mim, não existe como vocês gerarem frutos. Sabe, irmãos, é o seguinte, Deus está falando assim para nós essa noite: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Isso é uma promessa. Muitas vezes nós nos apegamos, irmãos, às promessas feitas há milhões de anos atrás, a Davi, a Abraão, sabe? Promessas de riqueza, promessas de prosperidade, promessas de que a nossa descendência povoaria toda a terra. Mas existe uma promessa mais preciosa: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Irmãos, isso é muito louco. Imagina o próprio Deus habitando em homens pecadores como nós. Isso precisa nos chocar. Isso precisa ser chocante para nós. Muito mais chocante de que talvez uma promessa de que nós ministraríamos para multidões, sabe? De que nós seríamos exemplares no nosso ramo empresarial. Que bem é nisso? Não há bem nenhum nisso a não ser glória terrena. Mas existe uma glória celestial. Essa é: Deus quer permanecer em nós. Vamos lá. Deus quer algo mais íntimo. Olha, Deus quer algo mais próximo conosco. Deus quer permanecer em nós. A verdade é que a parte que nós mais amamos é gerar frutos, porque gerar frutos exige um trabalho.
E muitas pessoas dizem, sabe, o que me faz permanecer, o que me faz continuar, é o fato de eu estar trabalhando. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar tocando, eu tenho que estar pregando, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Mas irmãos, o que Jesus tem dito para nós esses dias é: filhos, simplesmente permaneçam em mim. O trabalho é parte preciosa sim, mas há algo mais precioso. Vejamos, vamos abrir as nossas escrituras no livro de Lucas, no versículo 38. Sabe, permanecer em Jesus é a parte boa. Vocês estão comigo? Pode abrir a Bíblia de vocês aí. Mas permanecer em Jesus é a parte boa do Evangelho. Os frutos são consequência, mas permanecer em Jesus é a parte boa. Lucas capítulo 10, versículo 38. Todos encontraram? Vamos lá. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o trabalho? Dize-lhe a ela que me ajude. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, a boa parte é estar em Jesus, é se deleitar nele, é permanecer nele. O trabalho é consequência disso. Os frutos são consequência disso. Nós não podemos abrir mão de estar com Jesus para estar trabalhando. Até mesmo aqui Marta estava trabalhando para Jesus, para servi-lo. Mas Maria escolheu a boa parte. Essa parte é estar em Jesus, permanecer em Jesus. Então o que nós aprendemos aqui é que os frutos, eles não são dados ao nosso esforço, mas sim a partir do momento em que permanecemos em Jesus. Amém? Vocês estão comigo aí? Então, irmãos, o Espírito está nos fazendo o convite essa noite. Filhos, permaneçam em Jesus, estejam nele, agarrem-se a ele, pois nele temos salvação, nele temos todas as coisas. Amém? Então, meus irmãos, prosseguindo no texto, vamos voltar para João capítulo 15. O que acontece aqui nesse texto é que Jesus já tinha saído da mesa com seus discípulos, e provavelmente ele estava a caminho do Getsemane. Vocês estão comigo aí? Ele estava a caminho do Getsemane. Então provavelmente, não está escrito, mas provavelmente nesse caminho ele encontra uma videira. Ele olha para os discípulos, aponta para a videira e diz: olha, eu sou a videira verdadeira. Irmãos, provavelmente você pode fazer essa assimilação aí. Se Jesus diz que ele é a videira verdadeira, automaticamente existem as videiras falsas, as falsas fontes. Amigos, existe um segredo nessa ministração, nesse texto. Jesus diz para nós permanecermos, porque existem coisas que vão tentar nos tirar desse lugar. E uma das principais coisas que vão tentar nos tirar desse lugar se chama distração. Distração. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos e para os amigos, para os pais e para as mães, para os filhos que estão aqui essa noite. Qual foi a última vez que você se perguntou: qual é o meu propósito aqui na terra? Quem Deus é? Quem Jesus é? Qual foi a última vez que você se fez essa pergunta? Puxa aí na sua mente. A verdade, meus amigos, é que nós estamos muito ocupados. Nós estamos trabalhando demais. Nós estamos estudando demais.
Nós estamos gastando muito tempo criando os nossos filhos, sabe? Nós não temos tempo para essas coisas. Isso se chama distração. São coisas que poderiam ser boas, mas que são usadas para tirar o nosso foco e a nossa permanência de Jesus. Muitas vezes nós achamos que o nosso inimigo, ele virá a nós com coisas satânicas, com coisas malignas, com laço, com obra de macumbaria, mas a maioria das vezes o nosso inimigo vem a nós com falsas videiras, com distrações, com coisas que para nós seriam boas, mas que são transformadas em coisas ruins, para nos tirar do lugar de permanência. Meus queridos amigos, com certeza o inimigo não é bobo. Ele sabe que se ele chegar com uma coisa satânica, você vai entender, Satanás está nisso. Mas se ele chegar para você com uma proposta de emprego em horário integral, que você não vai ter tempo mais com Deus, e você vai receber 30, 40 mil reais, e você fala, opa, Deus está nisso. Não é mesmo? Meus irmãos, as distrações e as falsas videiras, talvez uma das maiores falsas videiras do nosso século seja o dinheiro. Quantas pessoas abrem mão do seu tempo de criação com filhos, do seu tempo de qualidade com a sua esposa, para trabalhar mais e ganhar mais e mais e mais dinheiro, porque o dinheiro é assim, quanto mais você tem, mais você quer. Quantas pessoas abririam mão do seu tempo com a família, do tempo precioso em família, para ir, sei lá, para outro estado, para outro país, para ganhar mais dinheiro? Deixam a sua esposa, deixam os seus filhos, para ir para outro lugar, para ganhar mais dinheiro, para quem sabe assim ter uma vida melhor. Irmãos, isso são falsas videiras. Só existe um que pode nos dar uma vida melhor, e esse é Jesus. Esse é Jesus Cristo. Apeguemos-nos a Ele. Ele é a fonte de vida. Sabe, o dinheiro não nos dá vida, o nosso trabalho não nos dá vida, os nossos estudos não nos dá vida, mas Jesus não só dá vida, como dá vida em abundância. Vamos lá. São falsas videiras. São distrações, sabe? E muitas vezes nós nos apegamos a isso, nós nos prendemos a isso, e acaba que às vezes nós somos mortos por essas mesmas coisas. Meus queridos irmãos, existia uma cultura em Roma, vocês estão comigo? Fiquem comigo, já estou encerrando. Existia uma cultura em Roma, era uma das piores táticas de tortura. O que eles faziam? Eles amarravam um homem vivo a um homem morto. Vocês estão comigo? Fiquem comigo aqui, amém? Eles amarravam um homem vivo a um homem morto, e a podridão do homem morto, aos poucos, era passada para o homem vivo, e aos poucos ele era apodrecido de dentro para fora. Ele era morto aos poucos por estar junto, preso a um morto. Aplicando isso aos nossos dias, por diversas vezes e de diversas formas, nós podemos estar abraçados a coisas que, ao invés de estar nos dando vida, está nos trazendo morte, e está nos apodrecendo aos poucos. Amigos, voltemos ao Senhor, voltemos a Jesus, voltemos à sã doutrina, para que Ele possa gerar em nós vida, e vida em abundância, amém? Em Jesus nós temos tudo, presos a essa árvore nós temos tudo. Colossenses capítulo 2, versículo 7 vai dizer: prendam-se ao Senhor, fixe as suas raízes nele, e extraiam dele todos os nutrientes necessários. Essa árvore que é Jesus, ela nos nutrirá, ela nos trará a vitamina necessária. Assim como o filho que é amamentado pela mãe necessita, sabe, do néctar da mãe para que ele seja nutrido, assim somos nós na árvore que é Jesus. Fora da árvore, assim como diz aqui
No versículo 5, fora da árvore nós secamos porque não há nutrientes. Voltemos ao Senhor, pois Ele é maior que todas as coisas. Não existe ninguém maior que Jesus Cristo, Filho de Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Jesus Cristo, Filho de Deus. Voltemos a Ele. O Senhor Jesus está fazendo um chamado para nós essa noite, para mim, para você que está aqui. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Quantos aqui querem estar em Deus? Levante sua mão e diga: eu quero. Eu quero estar em Deus. Então vamos gastar tempo com Ele. Sabe, vamos gastar tempo com Jesus. De verdade, vamos entrar nos nossos quartos, vamos fechar as nossas portas, vamos ajoelhar diante da cama e dizer: Senhor Jesus, mostra-me quem o Senhor é. De verdade, eu quero ter a revelação de quem o Senhor é. Sabe, amigos, se debruce sobre as Escrituras. De alguma forma, descobre as coisas que Deus ama e faça essas coisas. Descubra as coisas que Deus abomina, que Deus odeia, e passe longe, largado de longe dessas coisas. Gaste tempo com Jesus. Vamos continuar a leitura, versículo 5 de João 15. Jesus vai dizer novamente: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Amigos, Jesus está ressaltando algo aqui. Ele está ensinando sobre dependência. Jesus está ensinando sobre dependência dele. Não existe nada mais precioso que depender de Jesus, que estar em suas mãos. A Bíblia vai descrever em uma passagem que os discípulos estavam pescando em um barco e Jesus aparece no meio da tempestade. Os discípulos pensam que é um fantasma, até que Pedro diz: Jesus, se for o Senhor realmente, permita-me ir às águas até o Senhor. E Jesus diz: venha às águas. E Pedro então desce do barco e vai em direção a Jesus. Quantos conhecem essa passagem? E ele vai em direção a Jesus pelas águas. O convite de Jesus para nós, para um lugar de dependência é: filho, venha às águas. Um lugar onde não há controle nenhum em nós, onde nós não conseguimos nos manter por cima das águas. Nós somos mantidos puramente, exclusivamente pela mão de Deus. Pedro não tinha poder sobre aquelas águas, assim como nós reconhecemos que nós não temos poder algum sobre a nossa vida, mas dependemos da mão poderosa de Deus. Então, algumas vezes nas Escrituras, Deus vem para nos levar novamente a esse lugar de dependência. Deus vem para de alguma forma ressaltar em nossa mente que nós dependemos dele. E como Deus faz isso? Deus faz isso através da poda. Aqui diz que o agricultor vem para podar. Deus faz isso através da prensa. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Você que está com a sua Bíblia aí, tem um pouco de paciência, a gente vai abrir mais em alguns textos. Olha como Deus faz para ressaltar esse lugar de dependência. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Vocês estão comigo? Vamos lá. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando estou fraco é que eu estou forte.
Então, irmãos, qual é a ferramenta de Deus para nos levar novamente a esse lugar, para mostrar o quão nós somos fracos e nós dependemos dele? Essa ferramenta é a poda. É a poda de Deus, é a prensa de Deus. É a forma que Deus fez para que nós necessitarmos dele. Sabe, irmãos, de verdade, a única forma de nós voltarmos ao Senhor é nós reconhecermos que nós somos fracos e falhos. Então Deus vem para podar. O texto aqui em João 15 diz o seguinte: o agricultor, quando você dá fruto, ele poda. Quando você não dá fruto, ele corta também. Então a mão de Deus, às vezes nós damos frutos e esperamos que a mão de Deus vai fazer o que conosco? Vai nos exaltar. Mas a mão que nós esperamos que vem para nos exaltar, vem para nos podar, para nos corrigir, para nos ensinar. Nós acostumamos a ouvir muitas vezes um evangelho de receber, mas esquecemos que a maior parte do evangelho, boa parte do evangelho, não é sobre receber, mas sim sobre entregar, mas sim sobre dar. Muitas vezes o Senhor não vem para te dar algo, mas para tirar algo de você. A nossa oração antes de Senhor me dê algo é: Senhor, tire de mim tudo que não provém de Ti, pois eu quero permanecer em Ti, eu quero continuar em Ti. Porque uma coisa é certa, irmãos, o agricultor vem para podar, não só na minha vida, como na sua vida, na nossa vida. O agricultor vem para podar, porque ele quer os frutos, porque ele quer experimentar os nossos frutos, ele quer experimentar a nossa água, ele quer experimentar o que nós damos a ele. Amém? Jesus tem sede, ele quer experimentar da nossa água. Jesus tem fome, ele quer experimentar dos nossos frutos. Vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 3. Vamos ver como Jesus faz para provar, para ir a experimentar. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Jesus, temos fome de Ti, temos sede de Ti. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberana e criação dos céus. Conheço as suas obras, sei que vocês não são nem frio nem quente. Melhor se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Escuta, aqui Jesus está dizendo que Ele provou da água que essa igreja, especificamente a igreja de Laodiceia, tinha a oferecê-lo. Só que a água que eles tinham para oferecer a Jesus estava gerando em Jesus ânsias de vômito, sabe? Estava gerando em Jesus enjoos, porque era uma água podre, era uma água morna. Nós não queremos oferecer uma água morna a Jesus. Essa não é a primeira vez que Jesus sente sede. Em João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher em um poço, a mulher samaritana, e Ele diz a ela: filha, tenho sede. E aquela mulher que era pecadora, aquela mulher que era suja, que não conhecia o Senhor, tinha uma água para oferecer a Jesus. Não é também a primeira vez que Jesus sente sede ou fome. No livro de Marcos vai dizer em Marcos 11 que Jesus sente fome e ele olha para uma figueira e a figueira não tinha um fruto para oferecer a ele, e ele vai e amaldiçoa aquela figueira e diz: você não dará mais frutos. Não é também a primeira vez que Jesus sente fome. Jesus sente cansaço. Jesus olha para cima de uma árvore e vê um homem chamado Zaqueu, um homem pecador, e Jesus, cansado, viu naquele homem pecador um lugar onde ele poderia descansar. Então Jesus sente fome, Jesus sente sede. Ele vem para nos podar e provar do nosso fruto, da nossa água.
Agora, meus irmãos, imagine comigo, se Jesus vem para nós, vem para mim, para você, aparece na sua frente agora e diz: filho, eu tenho fome. Filho, me dê dos seus frutos. Eu tenho fome, filho. E você não ter nada a oferecer a Jesus. Você não ter nada. E você vai dizer: Jesus, eu tenho um pouco do meu trabalho, toma. Eu tenho um pouco dos meus estudos, toma. Não, irmãos. Nós precisamos gerar frutos. Frutos são gerados através da permanência em Jesus. Através disso, nós o conheceremos verdadeiramente. Não podemos gastar tempo em outras fontes. Precisamos nos nutrir realmente da palavra do Senhor. Se você tiver com sua Bíblia aberta ainda, depois desse tanto de texto, abra aí em Isaías capítulo 55, por favor. Nós vamos para o último texto, penúltimo texto. Isaías capítulo 55, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem, por favor, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Porque gastamos o nosso suor, porque vivemos na correria, correndo atrás de algo que não é pão, que não pode nos satisfazer. Porque gastamos o nosso dia, gastamos a nossa vida naquilo que não pode nos satisfazer. Só existe uma fonte inesgotável que nos satisfaz. Essa fonte é Jesus. Só que, irmãos, vem comigo, a matemática aqui é uma matemática estranha. Tem algo estranho. Olha o que Deus está falando através do profeta. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem. Como alguém que não tem dinheiro algum vai comprar alguma coisa? Como alguém que não tem nada, sabe? O texto está dizendo: vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Quem não tem dinheiro, compra. Compra o quê? Como nós vamos comprar sem dinheiro? A verdade é que Deus está falando o seguinte: isso aqui você não compra com dinheiro. Para comer na mesa de Jesus, você compra com sede. Você compra com fome por Deus. Você compra com a sua vida. Você compra gastando sua vida. Vamos lá. Sabe, a economia lá no céu é diferente da economia aqui na terra. Aqui na terra você trabalha e tem dinheiro. A economia lá no céu você junta gastando sua vida, derramando sua vida, derramando seu tempo na obra. A economia no céu funciona de forma diferente. Então o chamado de Deus aqui para nós, para que nós tenhamos fome e permanecemos nele, Ele está nos chamando para sermos negociantes com Ele. Filhos, comprem de mim, sejam negociantes comigo, negociem comigo. Vamos lá, me dê a sua vida, que eu te dou um pão. Me dê a sua vida, me dê os seus dias, que eu te dou vinho. Você vai comer e vai se satisfazer. Precisamos verdadeiramente ter fome por Jesus, para que possamos permanecer nele. Sabe, o Espírito quer nos levar a esse lugar de permanência em Jesus, amém? O Espírito está conduzindo os nossos olhos para o lugar de permanência em Jesus, para a cruz de Jesus, para aquele lugar onde Jesus demonstrou todo o seu amor. Porque naquela cruz Jesus precisou amar. Jesus precisou amar naquela cruz
para morrer por mim e por você, porque Ele não estava morrendo por pessoas boazinhas. Ele não estava morrendo por pessoas boas, Ele estava morrendo por pessoas que são vãs, por pessoas que pecam, por pessoas que transgridem a lei dEle em todo momento, por pessoas que adulteram Ele com outros deuses, principalmente com Deus próprio, que se chama ego. Ele estava morrendo por pessoas pecadoras. Qualquer um morreria por uma pessoa boa. Às vezes a gente até confundiu e falou: você morreria pelo seu filho? Qualquer um morreria pelo seu filho, mas eu quero ver morrer por um bandido, por um pecador. Quem faria isso, se não por amor? Ele precisou amar para ser chicoteado, para ter em sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele precisou amar para que cuspissem nele, para que humilhassem ele, para que o pregassem numa cruz. Ele precisou amar. Ele não precisava passar por isso, porque Ele é Deus, mas Ele não considerou isso algo que Ele devia se apegar. Muito pelo contrário, Ele se fez homem, sofreu até o fim, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso à árvore e permanecer nele. Vamos abrir aí a Bíblia, o último texto, meus irmãos, Romanos capítulo 5. Vamos permanecer em Jesus. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. O apóstolo Paulo vai escrever: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém morra. Mas Deus demonstra o seu amor. Cristo morreu em nosso favor, ainda quando éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor, ainda quando transgredíamos a lei dEle, ainda quando pecamos, ainda quando adulteramos o seu nome, quando adulteramos a sã doutrina e a Escritura. Cristo morreu em nosso favor. Precisamos do Senhor. Essa é a necessidade que nós temos. Aliás, se temos o Senhor, do que mais precisaríamos? Se temos o Senhor, do que mais necessitaríamos? Senhor Jesus, se nós temos a Ti, nós temos todas as coisas em Ti. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, e de nada nós sentiremos falta. Se a nossa satisfação, a nossa devoção, o nosso anelo está em Jesus, nós não sentimos faltas de mais nada. Necessitamos estar presos à árvore. Necessitamos olhar para a cruz de Jesus e conhecer esse amor. Amigos, às vezes você está aqui, você nem sabe quem é Jesus, você nem imagina quem é Jesus, mas a verdade é essa: Jesus Cristo morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. Filipenses 2 vai dizer que Jesus Cristo estava com Deus, e Ele veio à terra como homem, se fez homem, passou pelo nosso sofrimento, passou pelas nossas dores. Isso
Jesus conhece as nossas dores. Nós temos um Deus que conhece as nossas dores, que conhece as nossas dificuldades. Mas a palavra dele para nós é: filhos, tende bom ânimo, vocês terão aflições, mas eu venci o mundo.